Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre EDO de ordem superior com coeficientes constantes. Nós vamos fazer aqui apenas um exemplo, pois nós já vimos uma aula semelhante aqui no canal para EDO de segunda ordem, que aparecerá mais uma ordem aqui na nossa equação, ou seja, será um pouco mais grande o cálculo, mas no final o método é bastante semelhante. Então vamos lá e vamos ao vídeo. Antes de começar, deixe um like e ajude o Engenheiro Funcional a crescer no YouTube. Então vamos lá e vamos ao cálculo. Aqui nós temos y3 linhas mais y2 linhas mais y linha mais y igual a e elevado a menos t. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, quando nós encontramos um EDO aqui de terceira ordem com coeficientes constantes, nós vamos extrair a equação característica e resolver aqui a parte homogênea. Quando nós resolvermos a parte homogênea, a solução final será a solução aqui da parte homogênea mais a solução da parte não homogênea, ou seja, o y de p. Para resolver aqui a equação homogênea, nós vamos extrair a equação característica. Onde tem aqui y3, nós colocamos r a 3. Onde tem y quadrado, nós colocamos aqui r ao quadrado. Onde tem y linha, nós colocamos r, e onde tem y nós colocamos 1, e isso vai ser igual a 0. Só nos resta agora fatorar. Para nós fatorarmos, nós vamos pegar aqui o nosso r(a)3 mais o r ao quadrado mais r mais 1 e vamos dividir por alguma coisa. Geralmente é r mais 1 ou r menos 1. Vamos testar aqui se menos 1 vai ser uma das raízes aqui da nossa equação. Quando nós colocamos aqui o menos 1 no lugar do r, nós vamos ficar com menos 1 a 3 mais menos 1 quadrado menos 1 mais 1 igual a 0. Quando nós fazemos aqui y3 é igual a menos 1, y ao quadrado é igual a 1, menos 1 mais 1 igual a 0. No final das contas, nós temos que esses valores aqui eles se anulam e 0 é igual a 0. Ou seja, o menos 1 é uma das raízes aqui da nossa equação. Ou seja, o nosso R1 é igual a menos 1 e o nosso valor de R mais 1 vai ser igual a 0. Sendo assim, nós vamos dividir aqui toda essa expressão por r mais 1. Quando nós fizermos isso, nós encontraremos o segundo termo aqui da nossa equação. Então, vamos lá e vamos fatorar isso aqui da maneira mais rápida e prática possível. Nós temos aqui o r(a)3 e o r aqui, então nós vamos colocar r ao quadrado aqui. Quando nós fazemos aqui o r ao quadrado e multiplicamos com r, vai ficar r(a)3 e ele vem para cá, fica menos r(a)3. O r ao quadrado é a mesma coisa, nós fazemos aqui r ao quadrado vezes 1, fica igual a r ao quadrado. Quando vem para cá, ele vem menos r ao quadrado. Ele vai anular aqui esse r(a)3 com esse r(a)3 aqui, e ele vai anular esse mais r ao quadrado com menos r ao quadrado. E nós vamos ficar apenas com r mais 1. Depois nós colocamos aqui o valor de mais 1. Por que mais 1? Porque quando nós multiplicamos aqui 1 vezes r, vai ficar r positivo. Vem para cá, vem negativo. E 1 vezes 1 é igual a 1, vem para cá, vem menos 1. Ou seja, no final é igual a 0. E nós fazemos que r ao quadrado mais 1 vezes r mais 1 é igual a 0. Ou seja, o nosso r mais 1 é igual a 0. Ou seja, o r1 é igual a menos 1, que foi o que nós vimos aqui anteriormente. E o r ao quadrado mais 1 vai ser igual a 0, ou seja, r ao quadrado é igual a menos 1. R vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1, ou seja, o r vai ser igual a mais i, ou seja, o r2, e o r3 vai ser igual a menos i. Sendo assim, nós temos aqui como solução um valor real e dois valores complexos. No valor complexo, nós temos que o A é igual a 0 e o B é igual a 1. Depois disso, nós só montamos a solução geral da parte homogênea da equação. Para a parte homogênea da equação, nós temos que y é igual a C1 e elevado a R1t, que vai ser a parte aqui onde é totalmente real, mais a parte que ela é complexa. Para a parte que é complexa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar e elevado a ax vezes o C2 cosseno de BT mais C3
seno de bt. Acabou que saiu aqui um pouco, mas todos nós conseguimos entender. Quando nós substituímos, nós vamos ter C1 é elevado a t, mas aqui como o valor de a aqui da parte complexa é igual a zero, esse é elevado a ax aqui vai ser igual a 1. Nós vamos ficar apenas com o C2 cosseno de beta t. Nós vimos que o valor de b é igual a 1, ou seja, vai ficar C2 cosseno de t mais C3 seno de t, pois o valor de b também é igual a 1. E perdão aqui, no C1 é elevado a menos t, pois o valor aqui do nosso R1 é igual a menos 1. Com isso nós temos aqui a solução da parte homogênea da nossa equação. Agora só falta realizar o cálculo da parte não homogênea. Para a parte não homogênea nós vamos ter o seguinte: eu vou copiar aqui a nossa equação. Vamos adicionar aqui ela em uma nova página e vamos fazer aqui a solução da parte não homogênea. Quando nós temos aqui equações aqui desse tipo com coeficientes constantes e a parte não homogênea é igual a e elevado a alguma coisa, a solução vai ser desse tipo. Vai ser do tipo a e elevado a bt. Ou seja, no lugar do beta aqui nós colocamos o que está elevado, ou seja, o menos 1. Ou seja, vai ficar a e elevado a menos t. Agora prestem atenção no seguinte: nós temos aqui e elevado a menos t aqui, e nós temos aqui do outro lado, na nossa solução, que já tem um e elevado a menos t. Como já tem aqui uma constante vezes o e elevado a menos t, então nós teremos que multiplicar aqui por uma variável t para diferir da solução da parte homogênea. Então, depois disso, só nos resta derivar aqui 3 vezes e substituir e descobrir o valor aqui de a. Quando nós fazemos a primeira derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Nós fazemos aqui a derivada da primeira, vai ficar menos a e elevado a menos t vezes t, mais a derivada da segunda, t vai ser igual a 1, vezes a primeira. A primeira é a e elevado a menos t. A segunda derivada vai ser basicamente a mesma coisa. A derivada da primeira vezes a segunda, vai ficar a derivada da primeira, a elevado a menos t, vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, menos a elevado a menos t. E depois nós derivamos aqui essa outra. Quando nós derivamos ela vai ficar igual a menos a elevado a menos t. Nós agrupamos aqui os termos semelhantes. E nós temos que a elevado a menos t vezes t, menos 2a elevado a menos t. Depois nós fazemos a terceira derivada. A terceira derivada vai ser a derivada da primeira aqui vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, que vai ficar a derivada da primeira menos a elevado a menos t vezes t, mais a derivada da segunda t, que é igual a 1, vezes a primeira, mais a elevado a menos t. E depois nós derivamos essa outra aqui, e nós teremos mais 2a elevado a menos t. Com isso nós temos o nosso y1, nós temos o nosso y' de 1, y 2 linhas e nós temos o y 3 linhas. Depois só nos resta substituir e encontrar o nosso valor aqui de a. Quando nós substituímos aqui nessa expressão esses valores aqui, nós vamos ter que no lugar do y 3 linhas vai ser igual a menos a elevado a menos t vezes t mais 3a elevado a menos t, pois nós estamos somando aqui o a mais 2a. Depois nós somamos com o y duas linhas, que o y duas linhas nós vimos que é igual a elevado a menos t vezes t, menos 2a elevado a menos t, mais o y', que o y' é igual a menos a elevado a menos t vezes t, mais a elevado a menos t, e demais o nosso y, que o y ele é igual a elevado a menos t vezes t. E tudo isso é igual a e elevado a menos t. Quando nós agrupamos aqui os termos semelhantes, nós temos que esse primeiro termo aqui ele vai se anular com esse outro aqui, ou seja, esse vai se anular com esse. Esse último aqui ele vai se anular com esse outro aqui. E nós teremos aqui 3a elevado a menos t, menos 2a elevado a menos t, mais a elevado a menos t, igual a e elevado a menos t.
No final das contas, nós vamos ter o valor de 3 menos 2 mais 1 aqui vai ficar igual a 2, ou seja, nós teremos 2a elevado a menos t igual a e elevado a menos t. Acabou que aqui encheu, mas aqui tem muito espaço, eu vou continuar aqui. Eu comecei aqui e eu vou terminar aqui. Com isso, nós temos que o valor de a vai ser igual a e elevado a menos t, esse aqui é um menos, dividido por 2e elevado a menos t. No final das contas, o nosso valor de a vai ser igual a 1 meio. Por que 1 meio? Porque nós temos e elevado a menos t e e elevado a menos t aqui. Esse aqui vai se anular aqui com esse aqui. E nós vamos ficar apenas com 1 aqui e com o 2 aqui embaixo. Ou seja, o valor de a é igual a 1 meio. Como o valor de a é igual a 1 meio, o nosso y de p vai ser igual a 1 meio aqui no lugar de a. 1 meio de e elevado a menos t vezes t. E depois disso só nos resta montar a solução aqui final da nossa equação. Que a nossa solução final é igual ao y de h, a solução da parte homogênea, mais a solução da parte não homogênea. O y vai ser igual ao y de h, que nós vimos anteriormente que ele é composto por toda essa expressão. Vai ser c1 elevado a menos t, mais c2 cosseno de t, mais C3 seno de t, mais o nosso YP, que o YP nós vimos anteriormente, que ele é igual a mais 1 meio de e elevado a menos t vezes t. Com isso, nós finalizamos esse exemplo de coeficientes e nós chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.